Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, a sua contadora de história aqui do canal Conhecendo o Sobrenatural. Desde já peço para você deixar seu like, se for novo por aqui, se inscreva no canal. E se você deseja mandar alguma história para a gente, lembrando que pode ser tanto fictícia como verídica, mande para o nosso e-mail conhecendosobrenatural@gmail.com. Olá, Cris e inscritos do canal Conhecendo o Sobrenatural. Vou contar uma história de um cemitério antigo e abandonado. Na época em que meus pais eram jovens, era localizado em um município próximo, que eles moraram no passado. Eles contam que havia um homem que foi enterrado com muito ouro, relógio, corrente grossa, aliança e anéis. Eles foram ao velório e enterro e se lembravam um pouco sobre isso. Perguntei mais interessada sobre detalhes, mas disseram que provavelmente não teria mais nenhum túmulo lá, pois o cemitério havia sido destruído para plantio e os mortos aos poucos foram mudados por seus familiares. Poderiam ter sobrado alguns túmulos, mas não seria fácil de encontrar, pois nem se lembravam direito da localização. Mas eu fui bem insistente, colhi o máximo de informações e nos preparamos para partir em busca da aventura. No dia combinado, fui eu, meu marido, meu pai, minha sobrinha e levamos meu filho, que na época era ainda um bebê. A princípio, fomos olhar. Nem sabíamos se iríamos encontrar algo. Meu pai foi mostrando o caminho. Aos poucos fui lembrando de muitas coisas. A referida área rural é um pouco habitado, poucas casas e uma bem distante uma da outra. Paramos para pedir informações em uma casa, até que finalmente, após dirigir muito, conseguimos chegar ao local onde podemos avistar um grande casarão. Havia um galpão ao lado com máquinas antigas e abandonadas e muitos objetos antigos. Batemos palma na casa, mas ninguém veio atender. Queríamos pedir permissão para atravessar o campo atrás da residência e procurar, que no passado teria uma estrada ali, que dava para o tal cemitério, mas ninguém atendeu. Achamos estranho, pois através do vidro da janela parecia ter um automóvel lá. Parecia ter móveis lá dentro. De qualquer forma, decidimos atravessar, mesmo sem permissão, pois andamos muito para chegar até ali. Se alguém aparecesse, iríamos nos desculpar e explicar que viemos à procura de um amigo que havia sido enterrado ali. Atravessamos o campo e meu pai se emocionava cada vez mais, pois fazia muitos anos que estivera ali. Cansamos de andar no campo e não encontramos nada. Estávamos desistindo até que meu pai notou um amontoado de mato e árvores e no meio do campo como se fosse uma ilha. Fomos até lá e realmente encontramos o que procurávamos. Árvores muito altas haviam crescido entre os túmulos que sobraram lá, cujas raízes acabaram quebrando os mesmos. Muito mato cresceu no local, sendo difícil conseguir vê-los. Era difícil acreditar que havia um cemitério ali, mas me deparei com uma lápide, lembrando um filme de terror. Era muito antiga. Chegamos a ficar admirados com a aparência dos túmulos e estatuetas que decoravam os mesmos. Alguns estavam totalmente quebrados e não tinha como ler nomes. Meu pai reconheceu algumas pessoas pelos nomes,
pois eram seus conhecidos, e se emocionou. Ele contava que antigamente aquela região era bem habitada por muitas pessoas. Haviam muitas festas e reuniões entre a comunidade, mas com o passar do tempo as pessoas foram indo embora e foi se tornando um lugar totalmente abandonado. Aos poucos fomos descobrindo mais túmulos no meio do mato, de criança e de adultos. Ficamos conversando sobre como era a vida das pessoas que ali estavam. Eu imaginava como teriam morrido, quem havia deixado sofrer o luto e coisas desse tipo. Minha mente voava através do tempo, pensando na vida deles. Demonstrava respeito por eles e fiquei triste ao pensar que outrora foram tão amados, mas hoje estão ali, abandonados. E os seus túmulos tão esquecidos que ninguém acreditava que havia um cemitério ali. Levamos cadeiras, água, lanches e algumas ferramentas, incluindo o facão, para cortar o mato. Meu pai sentiu um arrepio, medo, uma sensação ruim. Ele não queria que a gente cavasse nada e apenas olhasse. Porém, eu estava decidida a cavar o túmulo do homem que havia conversado sobre como fora enterrado com muito ouro. Meu pai dizia que era muito perigoso, porque os donos do terreno poderiam dar um tiro na gente, por estar invadindo a propriedade. Mas eu disse que com certeza não havia qualquer tipo de risco, além do lugar ser remoto. Conversamos sobre a sensação ruim, quando começamos a ouvir barulhos estranhos, como se alguém estivesse passando entre o mato, pisando em gravetos e quebrando galhos. Todos nós sentimos medos e arrepios. Ali tinha realmente uma presença estranha. Houve um momento em que tivemos a certeza de que os donos da terra estavam ali, pois pudemos ouvir pessoas entrando no mato claramente. Meu marido se preparou para agir e disse que qualquer coisa a gente deveria fugir dali. Ou se então se questionou se não seria melhor se explicar. Tinha medo que tivesse armados e atirassem na gente. Eu falava que não e praticamente obriguei a ele começar a cavar o túmulo do tal homem que finalmente encontramos. Porém, não estávamos conseguindo continuar, já que eram muitas as coisas que aconteciam. Barulho de gente ali perto, sendo que não havia absolutamente ninguém naquele lugar tão remoto. Não pisava uma alma viva ali. Há anos. A sensação era horrível. Meu marido cansou de cavar e após tanto esforço parecia que não tinha cavado nada. Estranhamente não saía do lugar. Ele se queixou de exaustão, mas não saía do lugar. O buraco estava mínimo. Minha sobrinha pegou a pá e começou a ajudar, enquanto ele sentou um pouco. Porém, de repente, ela ficou atônita e sem reação. Nunca antes a vi daquele jeito. Após se recompor, ela contou que viu, próximo de sua cabeça, em uma parte decorativa à borda do túmulo, que sobressaía acima da lápide, 2 pés parados, muito sujos, com unhas feias, de alguém que certamente estava observando. Ela não teve coragem de olhar para tentar ver o resto da figura e perdeu as forças de tanto medo e decidi continuar e tentar cavar um pouco também, porém os barulhos ao redor ficavam muito altos. Já estávamos aterrorizados e estranhamente o trabalho não saía do lugar. Então fomos obrigados a desistir, apesar de minha relutância. Não era possível continuar ali,
Saímos do local de mãos vazias, atravessamos o campo novamente. Voltamos à casa, mas não havia ninguém ali, nem sinal de ter passado alguém há tempos. O que deixava as coisas ainda mais estranhas, eu que fiquei curiosa com a casa e fui espiar melhor, através de um vidro quebrado. Consegui ver como era por dentro. Estava abandonada certamente, já fazia muitos anos. Os outros olharam também e conseguimos abrir a janela. Decidimos nos arriscar e entrar no casarão, pois parecia coisa de filme e não pudemos resistir. Fizemos um esforço para que todos pulassem a janela. Fizemos uma tour pela casa, que estava coberta de poeira. Depois de tanto tempo, era muito estranho que tudo estava como se os moradores simplesmente tivessem ido embora sem levar absolutamente nada do local. Apenas as roupas haviam sumido. Até os calçados haviam deixado. No banheiro havia embalagem de produtos pessoais, enferrujados, castigados pelo tempo. Ainda do jeito que deixaram, vidros de perfume e sabonete muito velho e seco. Olhamos a data de validade e ainda era possível ler. Havia vencido há muitos anos. Tinha um pacote de fralda geriátrica, sem usar, deterioradas pelos anos. Todos os móveis ainda estavam ali, muito antigos. As louças, objetos decorativos. Havia um sofá muito antigo com a capa vermelha na sala. Os quartos tinham cama, penteadeiras e guarda-roupas com muitas guardadas, até cobertores. Então, eram móveis muito antigos e a decoração fazia a mente viajar no tempo e imaginar como era viver ali. Quem seriam as pessoas que moravam ali? E qual seria a razão para terem ido embora e deixado tudo para trás? Pensamos na possibilidade de terem visto assombros por conta do antigo cemitério no campo atrás da residência, ou até coisas piores. Na sala havia uma mobília muito antiga com enormes cortinas vermelhas, castigada pelo tempo, cobertas de poeira. Havia uma TV muito antiga. Nunca vi uma tão antiga assim, pessoalmente. Até pensei se ainda funcionava. Começamos a bisbilhotar dentro dos móveis para ver se poderíamos encontrar algo de muito valor. Ouro ou algo assim, já que os antigos costumavam ter essas coisas guardado em casa. Havia uma cruz pregada no alto da parede de uma sala. Era de madeira e estava invertida. Eu tirei até foto, pois achei bem curioso e até mesmo cinematográfico aquele detalhe. Achamos papéis e documentos de pessoas que já moraram ali, além de exames médicos, para descobrir quem poderiam ter sido eles. E descobrimos alguns nomes. Os nomes deixavam claro que havia alguém muito doente, uma mulher, a mãe da família. Deixamos aquilo e fomos tentar acessar a escada de acesso a uma parte de baixo da casa. Havia uma escada e uma porta trancada, porém não achamos a chave. Havia um cheiro muito forte. Não sei explicar do que seria. Fizemos a volta e tentamos entrar por fora, pois havia uma porta muito grande que dava acesso por fora. Porém, era de ferro e com cadeados muito grossos, impossível de entrar. Tentei espiar por um mísero vão, mas era difícil de ver algo. Só pude notar que havia muitas coisas, as quais não dava para distinguir o que era, pois estava muito escuro. Vi direito apenas o que estava no meu campo de visão, e a claridade da fresta pegou em cima. Parecia um lindo bule antigo dourado,
Fiquei com muita vontade de pegar, mas não teve jeito da porta abrir. O cheiro estava muito insuportável, então decidimos ir embora, pois estava escurecendo. Saímos de mão abanando, sem conseguir levar nenhum ouro, nem algo de valor, apenas a aventura que tivemos. Na viagem de volta, falamos um pouco sobre o que poderia ter acontecido lá e como podemos ter ouvido e visto aquelas coisas no cemitério abandonado. Chegamos em casa muito cansados e passamos o dia falando sobre isso. Minha sobrinha levou para casa uns papéis de lá, nome de moradores, pois queria investigar sobre eles. Pesquisou muito nas redes sociais à procura de informações, mas era difícil ver algo. No fim de semana, como de costume, ela foi a um bar da cidade com alguns amigos e ficou atônita por ter aparecido um rapaz misterioso lá, que ficou a noite toda em sua cola. Ele era muito estranho. O rapaz perguntou o nome dela e depois disse o nome dele. E era difícil de acreditar no que ouvira, mas era um dos nomes que estavam nos papéis, que ela levou para procurar por informações. Ele contou que sua família morou na tal casa e que eram os donos das terras na localidade em que estivemos, e perguntou se ela conhecia o lugar. Até convidou para ir lá conhecer. Ela não contou nada sobre termos invadido a propriedade e achou muita coincidência aquilo. O rapaz parecia estranho e obcecado por ela. Então ela acabou dando pedido nele e indo embora do bar escondida. E ela me contou o ocorrido, achando tudo muito esquisito. E até hoje não sabemos o que aconteceu. Nunca mais voltamos a fazer qualquer coisa do tipo novamente. E nem esquecemos dessa aventura.